Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso de Teoria Geral de Sistemas. Hoje vamos tratar de sistemas de informação de qualidade. Tá? Aqui é a nossa agenda. Vamos começar primeiramente falando sobre o que é qualidade. Vamos levar depois essa questão de qualidade para o desenvolvimento de software. Vamos ampliar um pouco mais falando sobre sistema de informação de qualidade. Por fim, vamos tratar da qualidade da informação e vamos entrar nas questões de patches, updates e release. E por fim, mostrar o que é que a falta de um software de qualidade, pelo menos no processo de desenvolvimento, o que é que ele pode fazer com que aconteça entre os stakeholders do projeto de software. Tá? Então, primeiramente, né, como falei, vamos falar sobre o que é qualidade, né? Qualidade é um conceito muito amplo, certo? Mas que assim a gente pode tentar retratar para determinados ambientes. Mas no geral, o que seria qualidade? Seria o quê? A totalidade de características de um produto ou serviço que faz com que um determinado cliente esteja satisfeito com aquele produto ou serviço. Ou seja, são determinados fatores, certo? Ou características que fazem com que um cliente fique satisfeito ou não com um determinado produto ou serviço. Tá? No início, o conceito de qualidade ele ficou muito associado à questão de conformidade, ou seja, os determinados produtos tinham determinadas conformidades. Se atendesse aquelas conformidades, beleza, era um produto de qualidade. Só que isso tem mudado e tem evoluído para a visão de que algo é identificado como um produto ou serviço de qualidade se satisfaz o seu cliente. Tá? Então isso daí é uma mudança que está acontecendo na visão de qualidade. Na verdade já acontece, né, essa mudança. E o conceito de qualidade também ele é normalmente empregado para expressar a excelência de um produto ou serviço, sendo que essa excelência pode ser visto pela ótica de produtor ou prestador de serviço e do cliente. Olhando pela ótica do produtor, qualidade significa o quê? Como eu falei antes, conformidade. Ou seja, você tem aquelas especificações, se atende a elas, então você tem um produto que tem conformidade. E isso daí, olhando mais para a questão de um produto, né, a ausência de variação em relação às suas especificações. Tá? E essa ausência de variações foi que criou o conceito de controle de qualidade. Tá? Já do ponto de vista do consumidor, é bem mais amplo o conceito de qualidade, o que seria qualidade para ele. Né? Em primeiro lugar, o consumidor se preocupa com a qualidade do produto físico, né? Ou seja, se é algo durável, que é seguro, que tenha facilidade de uso e de instalação. Outro ponto, né, que é o que fica em segundo lugar, é que leva em conta a qualidade do serviço, que é o que? A precisão, a veracidade da propaganda, a pessoa poder comparar aquela propaganda e ver se realmente aquele produto atende o que diz lá. O cumprimento de garantias, isso daí no caso na pós-venda, né? E o suporte contínuo ao produto. E por último, os aspectos psicológicos que estão associados ao produto, né? Que é o conhecimento sobre o produto, aí no caso a cortesia, o conhecimento, a cortesia, a sensibilidade está relacionado ao quê? A equipe de vendas e de suporte. E, por último, um aspecto que influencia muito, uma questão que influencia muito o aspecto psicológico é o quê? É a reputação do produto ou serviço. Atualmente, a definição de qualidade está cada vez mais, como eu falei antes, sendo tomada sobre a perspectiva do consumidor, principalmente após a difusão das redes sociais, onde os consumidores buscam extrair, através da compra de um produto ou serviço, valor para o seu dinheiro, das condições físicas, desempenho, durabilidade e suporte do produto. E se você olhar, isso daí são coisas que são bem discutidas nos grupos sociais. Tá? Então, agora falamos sobre uma visão geral que seria qualidade.
vamos falar agora sobre qualidade de software, certo? Que alguns profissionais têm dificuldade em definir o que seria qualidade de software, principalmente devido à quantidade de aspectos que, como vocês viram, precisam ser considerados na hora de avaliar se um software possui ou não qualidade. O que a gente vai fazer aqui? Vai tentar colocar uma definição bem simples para que facilite a compreensão de vocês. Lembro que qualidade de software, esse assunto por si só ele já gera uma disciplina, certo? Que pode ser dividida em várias outras disciplinas, como teste de software, análise de requisitos e por aí vai. Então a gente vai dar somente uma visão superficial do que seria qualidade de software. Tá? Então, para avaliar a qualidade de software, devemos olhar como ele atende a seus stakeholders. Stakeholders são o quê? São as pessoas envolvidas com o software. Primeiramente, aí no caso, vou começar de trás para frente. Primeiramente, tem que atender ao fornecedor, ou seja, aquele que constrói e mantém o software. Então, se o seu software é de qualidade, ele vai ser um software que atenda à construção e à manutenção de um software. Segundo ponto, segundo stakeholder, seria o quê? O usuário, tá? Desculpe, o cliente, que é aquele que paga pelo software. E por último, o usuário, que seria aquele que vai usar diretamente o software. Tá? Quando eu digo que o software atende ao cliente, é aquele que atende ao objetivo, certo? Ao qual ele foi construído e preserva o investimento do cliente. Ou seja, se alguém compra o seu software para usar numa empresa, ele quer o quê? Que aquele investimento seja preservado, que vale a pena. E cumpra o objetivo que ele quer. Se é para reduzir custos, tem que reduzir custos. Se é para controlar um determinado processo, que controle determinado processo. Tá? Um software que atende o usuário é aquele que resolve o quê? Os problemas do seu dia a dia. Tá? Ou seja, aquele usuário final. Se ele faz parte lá do sistema de contas a pagar e ele quer controlar as contas a pagar da empresa, que resolva esse problema de gerenciar as contas a pagar. Tá? Lembrando que interessante é o quê? Que o software seja usado com base no domínio daquele usuário. Ou seja, se você vai desenvolver um software de contas a pagar, você tem que pensar que quem vai utilizar é alguém de contas a pagar. Então tem que usar uma linguagem, um domínio, algo que ele entenda, que aqui dali ó, é o software de contas a pagar, que ele domine. E um software que atende ao fornecedor é aquele não só que possa ser construído de maneira rápida, certo? Mas que seja de fácil manutenção. Então, por aí vocês veem que qualidade de software tem que atender quem? O fornecedor, seja quem desenvolve o software, que possa ser construído de maneira rápida e seja fácil de manutenção. Ao cliente, que é aquele que compra o software, né? Aquele que vai pagar, que atende os objetivos e que o cliente tenha a certeza que aquele valor foi bem investido. E por último, ao usuário final, que resolva os problemas do dia a dia dele e que ele entenda tudo que está ali na tela, né? Se for um contador, que ele seja um software desenvolvido para um contador entender, se for para um advogado entender. Então isso vai garantir a qualidade do software. Aí um exemplo, certo, bem interessante que eu achei, de um processo de qualidade de software. Observe que ele começa lá no canto esquerdo, né? Ou seja, na análise dos requisitos ou extração ou identificação dos requisitos, que podem ser divididos em funcionais ou não funcionais. Funcionais são aqueles que estão relacionados diretamente com funções diretas do software, e não funcionais é aqueles que não são diretamente ligados às funções específicas do software. Tá? E chega até a outra ponta, que é o produto final. Para que consiga sair de uma ponta requisitos e chegue até o produto de software final, é preciso o quê? Métodos de desenvolvimento de software. Você pode usar o P, o Scrum, o XP, ponto e função, certo? Junto a ele tem que ter o quê? Processos, certo? Que são atividades coordenadas, tá? Onde você tem a divisão do desenvolvimento de software em várias equipes, em equipe de desenvolvimento de codificação, de banco de dados, uma equipe responsável só pela questão de usabilidade, né? E,
Por último, técnicas e padrões de desenvolvimento, né, que você utiliza para controlar exatamente o software. Né? Aí, controle de versão, o PSR, que é algo específico do pessoal que usa a linguagem PHP, e a utilização de frameworks que permitam que você controle e tenha alguma técnica ou padrão de desenvolvimento. Por baixo disso daí está o quê? A garantia de qualidade, ou seja, que são gerentes responsáveis por auditar e controlar essa qualidade, certo? Que seria o que está mais abaixo, através de quê? De inspeções, revisões e testes, que usa ao longo de todo o processo de desenvolvimento de software, tá? Então isso daí é só um exemplo, certo? De que seria a qualidade de software dentro do desenvolvimento de software, né? Ou seja, você pegar e criar um software, seria interessante que você comece lá dos requisitos, utilizando métodos, processos e técnicas e controle e garantia de qualidade para chegar até o software final, né? O produto de software final. E para que se tenha um sistema de informação de qualidade, né? Aí já extrapolando não só o software, mas o sistema por si só também, né? Seria o quê? Que ele tem que cumprir seus objetivos, como já foi dito antes, possa ser gerenciável e que é possível de manutenção e aprendizado, mesmo por uma pessoa que nem não tenha feito parte do grupo que o projetou, no caso, o usuário final, né? Que ele consiga aprender a usar esse software. E o outro ponto aí que é qualidade da informação, que é algo mais amplo ainda do que o software e o sistema de informação. Né? A qualidade de informação ela já pressupõe o quê? Que você tenha qualidade desde a definição dos dados, né? que você vai manipular, o sistema de informação que você vai usar para manipular esse dado e todo o ambiente computacional. Aí você também pode juntar o hardware, rede, maneiras de acesso, internet e por aí vai. Né? Ou seja, todos os elementos de tecnologia da informação dependem de onde a informação se origina. Você vai começar a partir dali a desenvolver o seu sistema de informação e vai garantir a sua qualidade da informação. Não é possível ter qualidade se algum elemento desses aí tem algum problema, né? Que vai afetar, como a gente viu desde o início da disciplina de TGS, um subsistema lá com problema vai afetar os outros subsistemas e, consequentemente, vai afetar todo o sistema, né? Outra coisa importante é que a informação extraída de um sistema é fruto de quê? De levantamento de requisitos, que deve ser realizado durante a construção, readaptação ou customização do software. Quando eu falo customização do software, é o quê? Você pegar um determinado software e alguma empresa querer esse software, você tem que customizar, ou seja, adaptar a realidade da empresa àquele software. Hoje em dia, o que acontece com muitas empresas, né? Elas criam um software genérico e esse software pode ser utilizado para várias áreas, para vários setores, né? Sendo cada setor tendo uma customização separada. Um exemplo bem simples aí, bem simples não, mas complexo, mais interessante é o software de RP, né? Por exemplo, a SAP não vai construir um software para cada área, a área de aviação, a área de varejo. Não, ela cria um software RP padrão e vai customizando para determinadas áreas, né? O varejo, a aviação, o turismo e por aí vai. Né? Para se exigir qualidade na obtenção da informação do sistema, é necessário que tenha existido qualidade desde o levantamento dos dados do sistema. Né? Isso daí é óbvio. Você começar a fazer um levantamento de requisito errado, todo o processo vai continuar errado. Né? E caso isso não ocorra, as estruturas do sistema serão insuficientes ou estarão mal construídas para atender às funcionalidades esperadas daquele software. Isso daí poderá gerar o quê? Necessidade de manutenção, né? Isso daí é custo, né? Que seriam o quê? Patches, que a gente vai ver à frente, updates e releases, né? Também é esperado que haja um acompanhamento das mudanças de requisito, ou seja, você não desenvolve um software e fica parado lá não. Você vai acompanhando isso daí, necessidade, muitas vezes os clientes vão ligando, vão pedindo, você vai vendo essas mudanças de requisito, né? Como eu falei antes, né, normalmente o usuário sinaliza, mas o ideal é que a própria a empresa desenvolvedora de software consiga se antecipar, certo? E provendo essa funcionalidade esperada. Sendo que a não adaptação da novas realidades do software poderá fazer com que aquele software fique obsoleto. Né?
Pois bem, agora a gente vai entrar na parte mais prática, né? Que vocês vão ver no final da aula, vai ter um exercício que vai tratar disso. Tá? Que seria o quê? Como é que eu desenvolvo um software, tudo bem, eu vi aí na minha aula que a gente, para desenvolver um software de qualidade, tem que prestar atenção nessas coisas aqui. Vi até um exemplo do que deve ser feito para desenvolver um software de qualidade, mas tudo bem, desenvolvi agora. No slide anterior, é, no slide anterior, que é esse daí, a gente viu que o software tem que se adaptar a novas realidades, senão ele vai ficar obsoleto. Como é que eu faço isso? Pois bem, eu faço isso através de quê? De mudanças no software. Que elas podem ser o quê? Através de patches, que seria o quê? Remendos, ao pé da letra, né? Patch é remendo, ou seja, você fez um software, mas notou que teve bugs, teve erros, certo? Na versão. Então você faz o quê? Você lança um patch que corrige a versão anterior, que foi aquela versão onde foi lançada com aquela release que foi lançada com esses defeitos, né? Então você também pode, além de corrigir defeitos, colocar novos itens, certo? Nesse software aí. Então isso daí é o que a gente chama de patch. O, outro item aí, a outra mudança, quando a gente faz a atualização de software, seria o que? Os updates. Seria o que? As atualizações, modernização, certo? Incremento de novas informações, ou basicamente atualização de software, né? Quando muda um sistema operacional, que tem que fazer alguma determinada atualização. Um exemplo bem interessante são os que são mais atualizados do que os sistemas de desktop, que são os sistemas mobile, né? Você tem uma atualização no iOS, por exemplo, saiu uma nova funcionalidade lá do iPhone, aí você quer aproveitar isso no seu sistema. Então você faz o quê? Um update, né? E a release são o quê? As distribuições, certo? Como a gente viu no primeiro slide, certo? Aí no patch, certo? Que seria o quê? Quando você vê uma nova necessidade, você faz uma mudança e você lança uma versão nova daquele software que a gente chama de release. Tá? Então, o release é o que? É uma distribuição pública ou privada de uma primeira ou nova versão atualizada de um determinado software. Né? Geralmente, as releases são planejadas pelas empresas, né? Elas lançam de tempo em tempo, não lançam a qualquer momento, não. Elas normalmente fazem um planejamento para lançar em um ano ou vários anos assim, ou sempre em determinados momentos. Tá? Por isso é fundamental que tenha um ciclo de vida de um software. Né? Você desenvolveu o software, começa a fazer observações, começa a sondar o uso dos seus clientes. Atualmente, isso não acontecia antes, mas atualmente a maioria dos softwares, quando você vai instalar, ele pergunta, por exemplo, se você quer que fique recebendo aquele software, que mandando informações de como você usa aquele software. Para quê? Para que desenvolve ficar observando o uso e vendo na necessidade de mudança, né? Tá ok? Então, os ciclos de release normalmente são o quê? São a versão alfa, né? Que é aquela que está em construção e que normalmente ela é disponibilizada por uma comunidade interna, certo? Para fazer os testes, né? A versão beta, que é lançada já fora da organização, certo? A uma determinada comunidade para que elas façam avaliações e teste de caixa preta, que é o que? Elas não têm acesso diretamente ao código, mas executam o software, certo? E vão dando as opiniões, tá? Temos também as Releases Candidate, né? Que é aquela refere-se à liberação de uma versão com potencial para se tornar o produto final. E as Release Gold, né? Que seria o quê? O produto final, certo? Que é considerado normalmente um produto já estável e relativamente livre de bugs, né? Então, se você for começar a observar, a gente começa com a versão alfa, tá? Aí ocorrem os testes, depois vai para a versão beta, essa alfa interna, essa beta que já é mais voltada para o público, também tem novos testes. Aí tem a versão RC, o Release Candidate, que é a versão quase pronta, até chegar o quê? A avaliação, a versão Gold, né? Que é aquela já pronta. Com relação às releases, tá?
Normalmente, cada empresa tem uma nomenclatura específica, ela define como é que vai fazer a nomenclatura para cada uma das mudanças do software, né? Updates, patches e releases, tá? A gente vai utilizar como padrão aqui esse padrão desse último tópico aí, que é o quê? Composto por três números separados por ponto. Vou dar um exemplo, 1.0.0. Aí vocês veem aí o exemplo do esquema utilizado pela Apache Software Foundation, né? Que ela utiliza a versão de 3 pontos, onde o primeiro ponto, né, que é o que está aí no slide, o X maior, que é o Major Release, que o que é que ele contém? Novas funcionalidades significativas. O ponto do meio, que é o Minor Release, seria o quê? Melhorias, refatoramentos ou evolução do software. E o último ponto, que é o Revision Release, que é só correção de bug. Você desenvolveu um software, notou lá que tem um negócio que não está funcionando direito, corrigiu, lança uma Revision Release. Tá? Aí eu peguei como exemplo o do Tibia, né? Do software Tibia. Observem aí os updates release. O que é que diz a Tibia, né? A empresa? Que o que são as releases, né? São, são modificações feitas para a melhoria do jogo, como gráficos melhores, novos itens, monstros e novos desafios de habilidade, né? Aí ele diz aqui que o Tibia tem dois grandes updates anualmente, ó, ou seja, definiu que o ciclo de updates, certo, seria um update de verão e update de inverno, tá? E existem também vários patches menores que servem para implementar coisas menores ou fazer correções. Esses patches são conhecidos como patch de primavera e patch de outono, ou seja, também durante o ano dois patches aí. Então vocês estão vendo aí os updates aí, certo? De cada versão 6, 7, 8, 9, 10, 11x, 12x. E cada uma dessas aí, ó, tem uma data aí, tá? E diz o que é que faz essa data, o que é que contém nessa update aí, ó. A versão 12.0, foi feito o quê? Novos locais de caça, melhoria no Suppress Teste, novo tipo de embuildment, adição de nova página de informação dos personagens, na enciclopédia, calendário de eventos e por aí vai. Tá? E vocês estão vendo aí o que normalmente ocorre quando a pessoa desenvolve software, né? Ou um projeto, não só software, mas isso daí pode ser ampliado para vários outros tipos de projetos, né? Vocês podem ver aí como o cliente explicou, até como o líder do projeto entendeu, como o analista projetou, até chegar ao que o cliente realmente queria. Então vocês podem ver se não for muito bem definido o seu projeto, não for muito bem conduzido desde a definição de requisitos, possivelmente você vai desenvolver um software que não vai ser o que o cliente realmente queria. Tá? E agora aí o nosso exercício, tá? Que vocês vão fazer para que possam colocar em prática e ver se entenderam o conteúdo que a gente viu nessas aulas aí. Então eu disponibilizei uma tarefa no Cigar e essa tarefa vai compreender o conteúdo da aula sobre gestão do conhecimento em organizações e qualidade da informação. E no final desse exercício vai ter lá um exercício onde vocês vão utilizar o esquema da Apache Software Foundation para identificar as releases do produto. Aí está misturado nesse texto o patches, updates e releases. E de acordo com a aula de hoje, vocês vão identificar o que é patch, o que é update e o que é release aí em cada release aí desse software aí, tá bom? A entrega até o dia 6 de julho através do Cigarro, tá? Então espero que aqui as referências, né? Tem aí o livro do Tom Singh e algumas páginas da internet para que, se vocês tiverem dúvida, essas páginas aí também ajudam vocês a tirarem a dúvida, né? Lembrando que a gente vai ter uma aula para tirar dúvida. Eu estarei lá
para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter aí, tanto na aula como na condução do exercício, tá? Então eu peço que vocês assistam esse vídeo, certo? Anotem as suas dúvidas, utilize os canais ou espere até a aula de dúvida para tirar essas dúvidas, tá? No final, dê um like aí no nosso vídeo, coloque um comentário para que possa ser registrada a sua presença nessa aula remota, tá? Então, terminamos aqui a nossa aula. Um abraço a todos e espero ver vocês aí na próxima aula. Tchau!